Então, beleza, essa parte aí de combinação, né, das preposições. Vamos lá agora, então, para a parte de contração das preposições. Né? E tal como a gente já falou antes, né, o que acontece mesmo na contração, se na combinação a gente não tem nem perda, nem alteração, né, né, de letras ou sons, né, aqui na contração, né, a gente vai ter, quando tem lá a preposição unida a outras palavras, a gente vai ter uma perda, né, ou uma alteração das letras ou sons, né, que é chamado gramaticalmente de fonemas. Beleza? Tranquilo? Então, tendo alguma alteração, já não é mais combinação. Certo? Tranquilo? Nenhum mistério aí? Nenhum mistério aí, né? Bom, então vamos lá. A gente já viu combinação acontecendo com a preposição a. Só que também pode ter contração com a preposição a, né? Assim também com em, né? Com de, com em ou com por, né? Que tem como tataravô aí do por a preposição per. Tá claro isso? E, é claro, isso se juntando a artigos, né? Ou a pronomes, ou a advérbios. Tranquilo? Certo? Então, bora dar um passeio por cada uma dessas preposições e olhar aí quando é que acontece a tal da contração. Tranquilo? Então, olhando aí. Contrações quando você tem aí a preposição a. E a preposição a se juntando inicialmente com... né, o a preposição se juntando com artigos definidos femininos. Né? Porque aqui com feminino, lá que a combinação aconteceu com masculino, vamos olhar aqui agora com o feminino. Né? Quando você tem aqui a preposição a, né? O a preposição, se juntando com a artigo, né? Definido feminino, seja ele singular ou plural, esteja ele no singular ou no plural, o que vai acontecer aqui? Aqui você vai ter um a se juntando com outro a. O que acontece nessa hora? Nessa hora, um a trepa no outro a e aqui você vai ter que indicar a fusão desses a's. Nessa hora, você vai ter aquele uso do tal do acento grave, que é o oposto do acento agudo. Né? Aqui ocorre crase. Né? Aqui ocorre crase. O que é a crase? A gente não vai parar para dar uma aula de crase agora, mas minimamente a gente já tem que se ligar. Crase significa, né, fusão. Né? Fusão aqui é junção, mistura. De quem? Né? Fusão de A com A. Né? De A com A. Que o segundo A, é claro, pode estar no plural. Pode ser um artigo ou outra classe gramatical. Pode ser, no máximo, aí um demonstrativo. A gente vai ver depois. Tá claro isso? Tá? Então, toda vez que um A se juntar com outro A, o resultado disso é pegar o A e botar o tal do acento grave para quê? Né? Para ele indicar que ali tem dois A's, um trepado no outro. Né? Esse acento é chamado de acento grave. Né? É chamado de acento grave, mas você pode também chamar de acento indicador de fusão. Né? Ele é indicador de fusão. Certo? Para indicar que dois A's se fundiram. Né? É fundirem, tá? Cuidado. Beleza? Não vai misturar as palavras não, tem outra parecida com essa aí. Então, olhando ali no exemplo. No exemplo, para você visualizar direitinho, você tem ali, nós fomos às ruas do mercado. Ó, já falamos em outras ocasiões que aqui, né, você tem um A, mas antes desse A você tem que verificar se tem preposição sendo pedida. E aqui temos o verbo ir. O verbo ir, já mostramos nos casos anteriores, ele pode pedir a preposição a. Então, aqui você tem a preposição a. Do outro lado, você tem rua, que é um nome.
né? E é um nome feminino, ou seja, é um substantivo feminino. É um substantivo feminino que aqui tanto faz estar no singular ou no plural, tanto é que está o Szinho de plural ali entre parênteses, certo? Tanto no as quanto em ruas, tá? Então, normalmente, o que acontece? Aqui você tem artigo antes, né? Então, você vai ter nessa hora a junção do a preposição com a ou as artigo definido feminino, né? Para indicar essa fusão, o que você tem que fazer? Você pega e bota o acento indicativo de fusão. Joia? Detalhe, né? Para você já pensar em outros casos de crase, se quiser já pensar no uso desse acento, que tem muita gente que erra. Cara, a rigor, você precisa ter o as do outro lado, não precisa? O as não é o artigo? Não é o artigo definido, feminino? Então, se liga. Crase e rigor, você vai pensar diante de palavras masculinas ou femininas? Você vai pensar diante de palavras femininas. Você não vai pensar em crase diante de palavras masculinas, apesar do que tem um caso ou outro, né, que a gente vai poder mensurar aí. Mas a rigor, isso lá na aula de crase também. Deixa isso para a aula de crase, que na verdade só vai acontecer, se não me falha a memória, com o demonstrativo aquilo ou aquele, né, que tem valor masculino, certo? No máximo mais um ou outro caso aí. Mas a regra geral é, diante de palavra feminina, você já vai ficar na expectativa, né, para ver se tem artigo em jogo ali, para, enfim, sonhar com o uso do acento indicativo de fusão, que é o tal do acento grave. Beleza? Tranquilo? Na paz? Então aqui, como você está vendo que para ter a fusão, um A trepa no outro A, aqui você teve contração, né? Na crase, na fusão, os As se juntam. O As se juntam. Um trepa no outro. Então, você tem perda. Então, há perda de letras. O som não, você não perdeu, mas o fonema você não perdeu, mas você perde um A. Deixa um só no lugar em vez de deixar os dois. Então, por isso, é contração. Tá claro isso? Beleza? Por isso, é contração ali, de preposição mais o artigo. Só um detalhe, quando você tem a crase, como é que você vai ter que classificar esse A aí com acento grave? Você vai chamar de preposição ou vai chamar de artigo? Já falei para vocês na outra ocasião, se juntou com artigo, você vai chamar de preposição. Tá? Se for com outra classe gramatical, se for com advérbio ou pronome, você vai ter que chamar de ou advérbio ou pronome. Tá? Mas quando é com artigo, chama só de preposição. Beleza? Bom, esse foi o caso aí da preposição a com artigo definido feminino. Vamos ver aí a situação da preposição a, com os demonstrativos. Quais demonstrativos? O aquele, o aquela, e plurais, e o aquilo. É a mesma situação, vai ter que rolar fusão, vai ter que rolar acento grave. Porque olha só, se eu junto aqui o a, preposição, com o a do aquele, ou com a do aquela, ou com a do aquilo, esses as vão se embolar, vão se fundir, certo? E aí, nessa hora, você fundindo um A com outro A, você vai ter que chegar e indicar que tem ali uma fusão com acento indicativo de fusão. Então, por exemplo, o A, preposição, quando se junta com o A do aquele, aquela, aquilo, vai ficar aquele ou aqueles,
né? E aqui um A trepado no outro A, você bota o acento grave. Mesma coisa com aquela, né? O aquela. Né? Eu estou aqui botando um colorido trepado em cima do outro para você visualizar. Né? Aqui, botei o aquela, boto a preposição a junto e indico com acento grave, para indicar que tem dois As ali. Depois, eu boto a mesma coisa com aquilo. Com aquilo, mesma coisa. Aquilo não faz plural, lembrando, tá? Então, aqui, ó, boto a preposição junto do A inicial daquilo, tem que indicar que tem dois As aqui trepados. E aí, nessa hora, aqui de novo, a perda. A perda de letras. E aí, se há perda de letra, então é contração mesmo. Certo? Então, é contração de novo. Então, o raciocínio está certinho, está batendo, a teoria está batendo, está tudo ok. Então, só para visualizar de novo. Você tem aí, nós fomos àquela rua do mercado. Frase parecida com a anterior. Você já sabe que antes do aquela aqui tem que ver, você tem que impeça a preposição a. De novo está o verbo ir, e ele pode pedir preposição a. Joia? Aqui vai se encontrar com quem? Com o a do aquela. E aí, se vai se encontrar com o a do aquela, aqui eu tenho que indicar essa fusão da preposição a com o a do pronome demonstrativo. E aí está no singular, mas poderia estar no plural? Poderia, não ia mudar nada. Não ia mudar absolutamente nada. Se tivesse aqui, nós fomos àquelas ruas do mercado ou dos mercados, não ia mudar nada ali. Joia, o que importa é que um A ali se funde, trepa no outro A. Beleza? Tranquilo? E aí, nessa hora, como é que você tem que classificar esse aquelas? Esse aquelas você classifica como pronome demonstrativo. Beleza? Então, de novo, aqui tivemos contração. Aqui houve, de novo, contração. Da preposição mais o demonstrativo. Em cima a gente anotou? Anotou. Anotou aqui embaixo, mas anotou. Certo? Tranquilo? Belezinha, belezinha? Na paz? Joia? Então, essa parada aí, tá? Tem mais casos? Vamos ver mais casos. Vamos ver mais casos. Vamos lá. Agora, casos de contração com a preposição de. Ali a gente viu quais foram os casos de contração. Do a com o artigo definido feminino, gerando crase, gerando fusão, e com os demonstrativos aquele, aquela, aquilo. Bom, agora a gente vai partir para contrações com a preposição de. Com a preposição de. Vamos lá. Com a preposição de, a gente pode ter contração com quem? Com os artigos definidos e com os artigos indefinidos. Tanto faz se é o ou a, ou se é o uma. Aliás, só está ali o ou os, Podia ser com a também, não botamos ali, mas é só acrescentar que vale também para o feminino, o a ou as. Certo? Não estava ali digitado, é só acrescentar. Tanto é que é assim que, olha só, quando você tem lá a preposição de se juntando com os artigos definidos. Olha aqui o que rola. Você sabe muito bem o que rola. Se você pega lá a preposição de e bota aqui, quando você junta com o você vai dizer e você diz do, isso, ou dois. Ou você vai dizer da ou vai dizer das. Isso é dos meninos, isso é das meninas. É isso que você faz? Mesma coisa acontece quando você tem a preposição de se juntando aos artigos indefinidos. Muda nada.
Só que hoje em dia a gente usa menos essas contrações, né, que já estão até aqui digitadas. Né? Olha o que aconteceu aqui. Você teve aqui no D mais uns, você tem aqui a preposição de, né, mais um. Né? Às vezes você encontra isso com um apóstrofozinho aqui. Né? Para você visualizar melhor, é assim que você encontra. Dum. Ou ainda você encontra assim. Duns. Isso é de uns caras aí, né? Você fala assim, não é assim que acontece? Então, é isso que ocorre. Mesma coisa embaixo. Quando você junta o D mais o uma, você tem o Duma, ou Dumas. Também tem indicação com apóstrofo. Então, você vai encontrar isso redigido assim, ó, Duma, ou Dumas. Aqui deu para otimizar a parada. Então, se sofreu alteração, aliás, qual foi a alteração que foi sofrida aqui? Aqui você perde o E. Esse E vai para o espaço. Então, aqui tem perda, né? Perde-se o E. E quando você perde o E, você está perdendo a letra e está perdendo o som dele. Está perdendo a letra e o fonema. Tá claro isso? Tá? Então, por isso é caso de contração. Tá claro isso? Por isso é contração. Tranquilo? Joia? Essa parada aí. E aí, olha só o exemplo para a gente visualizar. No exemplo, você tem aí. Eles saíram do carro velho ou dos carros velhos. Ó, você tem aí a preposição de, aqui, ó, o sair. Pode ser o sair a algum lugar, para algum lugar. Pode sair de algum lugar, não é assim? E aí se juntou com quem? Se juntou com o ou os. Certo? Que é quem? Que é o artigo do substantivo carro. Certo? Tranquilo? Que aqui no caso, é claro, é um substantivo masculino e que a gente está jogando com as duas flexões de número aí, tanto singular quanto plural. Podia ser do carro, podia ser dos carros, tanto faz, Aí vai ser do carro velho ou dos carros velhos. Então aqui você contrai a preposição de com artigo. No final das contas, você tem que chamar isso aqui de quê? Você tem que chamar isso aqui de preposição. Se se juntou com artigo, aqui você chama de preposição. Então, aqui há contração. Há contração ali no 2, ou no do, se for pensar no singular. Tá claro isso? Tá beleza? Bom, mais um exemplozinho aí, trocando ali o do, ou dois para um artigo, o uso do artigo definido, ou para um artigo indefinido, que é o uns. Peguei a mesma frase, e aí você está vendo lá, o saíram, o verbo sair de novo, ele requisitando a preposição de, que se junta aqui com os indefinidos ou uns, que são os artigos de quem? São os artigos do substantivo carro, que você já sabe é um substantivo do gênero masculino. Não é isso? Beleza. Ó, se aqui você teve que contrair o de mais, com o
ou com uns, aqui você teve uma contração. Como é que você classifica isso? Já te falei, juntou com artigo, a preposição com artigo, tem que chamar de preposição. E aqui houve contração de novo. Sem mistério, sem chororô. É melzinho na chupeta depois que você lembra isso aqui. Tranquilo? Belezinha? Sem mistério, sem mistério? Então, olha só. Esse é o caso do de com os artigos. Só que você pode ter também contração da preposição de. Você pode ter contração da preposição de com pronomes pessoais retos. Sobretudo os que começam por vogais. Os que começam por vogais tem o ele ou ela. No máximo aqui, você poderia pensar ainda no eu. No máximo aqui você poderia pensar no eu. Tá claro? Sim? No máximo. Mas também nem é tão frequente assim. Em textos mais antigos talvez você encontre. Mas vamos lá ver isso na prática. Tá aqui já os casos em que a gente vai já fazer a pré-visualização da contração. Tá lá a preposição de, que quando você junta com os pronomes ele ou eles, ou ela ou elas, o que acontece? Você bota lá a preposição de, beleza, aí você acrescenta o ele, ou acrescenta o ela, ou faz os plurais, ou faz os plurais. Ora, você tem a perda de novo do e, não é isso? Perde-se o e de novo. Perde-se o e. E aí, quando se perde o e, perdeu letra e perdeu o som, perdeu o fonema. Vou escrever som que é menor, tá? Beleza? Mas som é chamado gramaticalmente de fonema, tá? E aí, olhando isso na frase, o que rolou aqui na frase? Na frase você teve aqui o texto dizendo, isso é problema dele. Tá aqui a preposição de junto do ele, não é isso? Ou deles, tanto faz. Da onde vem essa preposição de? Vem da palavra problema, porque problema costuma ser problema de alguma coisa ou de alguém. Tá lá a preposição. E aí se juntou com quem? Se juntou com o ele ou eles, tanto faz. Quando se junta aqui, aí você tem a tal da contração. Aqui você está vendo que houve contração. De novo. E aí, como é que você classifica essa contração da preposição de com o pronome pessoal? Aqui você vai chamar de pronome pessoal. A saber, esse pronome pessoal é reto mesmo ou é oblíquo? Na verdade, a gente chamou lá no título de reto, mas nesse caso aí ele não é reto. Por que ele não é reto? Pronome reto você só pode chamar de reto quando ele está articulando a ação do verbo. E aí não tem nenhum verbo para ele articular. Na verdade, aí ele funciona como um oblíquo tônico. E por que não pode ser usado? Nos meu, te, o se, ou ali nos vos, o se de novo lá na terceira do plural e os, as leis. Porque átonos só são esses que a gente acabou de lembrar. Quando tem preposição antes, não tem a preposição aí, o de? Quando tem preposição, não se esqueça. Os tônicos, eles são sempre preposicionados. Se é preposicionado, eu tenho que chamar de tônico. Tranquilidade, tá? E só chama o pronome reto de reto se ele for sujeito. Senão, eu tenho que chamar de oblíquo tônico. Se ele estiver bem empregado, se ele estiver correto, se ele estiver bem utilizado. Tal como é nessa frase aí. Beleza? Se a frase tivesse começado lá, ele é um problema dela, o primeiro ele seria o pronome reto. O dela seria o oblíquo tônico, porque está lá o ela junto do de. Tá claro isso? Tá claro? Beleza? Bom, então não esquece não, até porque a gente já estudou isso lá em pronomes pessoais, retos e oblíquos. Falei disso lá atrás. Se perdeu essa aula, volta e estuda. Se está com dúvida, volta e estuda. Tá? Tranquilidade? Bom,
Depois, uma observaçãozinha aí. Aliás, a observação que eu já estava fazendo, né? Tem a ver com o que eu já estava fazendo. Quando você tem aí uma preposição junto de um pronome que seria um pronome reto, você tem que ver se tem que deixar junto ou separado, porque se for sujeito tem que separar. Né? Se for sujeito do verbo, se estiver realizando a ação do verbo, articulando a conjugação de um verbo, que a gente viu lá atrás, lá em pronomes oblíquos tônicos, né? Falei disso, você tem que separar. Por exemplo, olha só o que está dito aí, só para arrumar a sua cabeça e entender o que está escrito aí. O que eu tinha notado aí é o seguinte: se o pronome reto for sujeito, isso é, estiver realizando ou sofrendo ação verbal, isso é, estiver articulando o verbo, estiver comprometido com a articulação do verbo, na conjugação daquele verbo, tá? Vai ser erro, ficou forte, vai ser erro fazer a contração da preposição. Isso aqui é importante, que está em amarelo, tá? E fazer erro da contração da preposição com o pronome ou o artigo que inicia o sujeito. Pode ser um mero artigo também, né? Porque o artigo vai pertencer ao substantivo e o substantivo vai estar lá articulando o verbo, tá? Por que isso? Porque a gramática diz que o cara que articula o verbo, que ela vai chamar de sujeito, depois a gente vai ter aula disso, esse cara não pode, tá aqui ó, não pode, vou botar em amarelo de novo, não pode ser preposicionado, né? Não pode estar grudado na preposição. É isso que a gente tem que anotar. Não pode estar combinado ou contraído com nenhuma preposição. Nenhuma preposição. E eu vou te já dizer mais. No dia a dia, a gente sempre contrai. No dia a dia, a gente sempre junta. A gente sempre junta. É uma parada que é até difícil de a gente prestar atenção, mas no dia a dia, geral, faz essa contração, se serve aí dessa junção e acaba produzindo algo que a gramática condenaria. Se ela pudesse chegar na sua cara, na sua frente e falar assim, ó, isso que você falou está gramaticalmente errado, ela ia chegar e dizer, né? Mas quer ver na prática o que que é? Olha só, olha o exemplo 1. Você tem aí, o problema dele vir é que ninguém chamou. Bom, se você quer olhar os verbos, né, e a história de quem realiza a ação do verbo ou sofre, me acompanha aqui. Quantos verbos você tem aqui? Você tem o vir, você tem o você tem o chamou, certo? Vou até botar com cores diferentes para a gente olhar cada situação separadamente. O vir, o e o chamou aqui em preto, certo? Vamos começar de trás para frente para ver quem é que está conjugando cada verbo. Vamos lá, quem é que chamou aqui? Quem chamou foi ninguém. O ninguém é que está conjugando esse verbo, né? E o ninguém, lembrando, algum, alguém, ninguém é um pronome indefinido. É ele que está conjugando esse verbo chamar aqui, certo? O quem é que ninguém chamou? É o problema dele, né? O centro aqui, a palavra central aqui, que está conjugando o verbo ser, é a palavra problema. Né? Problema é o substantivo, está aqui antecedido do artigo dele, do artigo definido. Joia? Que na verdade seria o problema dele vir. Né? É um grande circulador. Só que dentro do problema dele vir,
tá esse trechinho aqui, que é o dele vir, que tem outro verbinho dentro. Certo? E quem é que está vindo aqui? Quem é que está vindo? Se você está prestando atenção, você vai responder o quê? Quem é que está vindo? É dele ou ele que você responde? É ele. Né? Então é dele vir. Quer dizer, não é dele vir, é ele vir. Joia? Então o que acontece aqui? Aqui, se a resposta é em cima do ele, a forma dele está errada. O correto é deixar assim separadinho, tal como eu estou te mostrando. Porque é o ele que está vindo. A gente tinha que chegar e separar essa preposição e dizer de ele vir. Então, o correto dessa frase aí, o correto seria a gente ter essa frase sendo redigida assim, ó. Vou dizer com as cores que, né, já para você visualizar tudo certinho. O problema é que ninguém, eu pulei ali, né? Mas vou completar já. É que ninguém chamou. Vamos lá. O correto seria dizer: o problema de ele vir, está falando de uma pessoa intrometida, né? É que ninguém chamou, ninguém convidou o cara para vir. Né? Então, o correto seria dizer isso. Porque, olha só, aqui a gente olha direitinho que o problema é aquele ali, né? Quem não está chamando aqui é o ninguém, certo? Tranquilo? E o ele é o cara que estaria indo, né? Estaria vindo aqui, certo? Tranquilo? Então você está vendo que o correto aqui seria e é separar esse maluco. Então aqui eu trato esse cara como deve ser, que é um pronome reto. Eu tenho que separar da preposição para não transformar ele em oblíquo tônico. Né? Do jeito que estava com oblíquo tônico conjugando o verbo. Não pode. Isso não pode rolar. Né? Aqui antes a gente já tinha visto, era o artigo, o mais o substantivo problema, e lá no final a gente também já tinha notado. Estava lá o pronome indefinido conjugando o verbo chamar. Tá claro isso? Tá? Você vai falar assim: poxa, mas ninguém fala assim, isso é uma bobagem. Eu sei que ninguém fala assim. Tá? Inclusive nós, professores de português, porque na fala vai tudo junto, na fala é mais dinâmica, mais aglutinada, né? A gente tira a palavra, a gente tira a sílaba, a gente tira a letra, né? Na fala é muito mais acelerado. Agora, para efeitos de estar estudando, saber qual é a regra, saber como deveria ter sido sempre, né? Porque um dia já foi, né? Porque na verdade as regras têm a ver com uma tradição do que um dia já foi no nosso idioma. Muitas delas têm a ver com, na verdade, digamos assim, o passado, a velharia, o museu, né, do nosso próprio idioma, que aquilo fica sendo visto como o mais correto, o mais adequado, essa coisa toda. É assim que as regras são feitas, né, e normalmente funcionam dessa maneira. Tá? Mas, enfim, o correto é esse, e é isso que você tem que saber. Para efeitos de prova, para efeitos de redigir melhor, né, de pessoal olhar para o seu texto e falar assim: esse aí sabe regra. Né? Quando a pessoa já olha para o seu texto e viu que você sabe aqui separar o pronome reto, né, da preposição, porque ele está lá conjugando o verbo vir, o cara fala assim: esse estudou, esse sabe um pouquinho de regra, né? Esse tem mais crédito do que aquele outro que, se teve essa aula, né, não aprendeu nada, nunca quis estudar, enfim. Não foi melhorar o seu idioma, sua gramática, sua forma de escrever, sua forma de dizer. Tranquilo? Eu sei que é uma regra chatinha, porque é uma regra de detalhe, a regra que no dia a dia passa batido, principalmente quando a gente está falando. Tá? Mas é essa parada aí. Tranquilidade? Tá? Então, se tá lá junto da preposição, mas o cara está conjugando o verbo, tem que separar. Tem que separar. Chova ou faça sol. No caso de cima lá do... Isso é problema dele, não foi isso? O deles?
lá não, o dele não estava conjugando nenhum verbo. Então ali fica junto mesmo. Tá? Mas se tivesse um verbo depois e o ele tivesse a ver com esse verbo depois, tivesse lá conjugando esse verbo, aí tinha que separar. Tá? Tranquilo? Beleza? Tá? É essa parada aí. Bom. Só mais um treinozinho para você não ficar só com um exemplo, né? Para você visualizar melhor aí. Por que o termo em contração aí, com alguma preposição, não pode ser sujeito? Né? Só para você visualizar isso maneiro. Né? Aí, nessa hora, o que você vai ter ainda como treino? Tem o exemplo 3, para treinar. Né? Repare que você não consegue ter ninguém, né, para você entender, né, por que é que o sujeito lá não pode estar com a preposição, o não pode estar lá com a preposição grudada nele, o ele não pode estar. Olha o exemplo 3. Né? Se você pega uma frase como essa aí do exemplo 3, olha o que rola. Você tem aqui o verbo dormir, não é isso? Tá, beleza. Aí se você perguntar lá, quem é que dormiu? Aí você vai responder, João ou do João? O João ou do João? Repare que você responde o João. Né? Você está vendo que é o João que dormiu. O que aconteceu na hora que você respondeu ou qualquer uma pessoa responderia? Né? Você teria aqui a separação do artigo, né? Que está aqui antecedendo o substantivo João, que é o nome. Né? Você teria aqui a separação. Deixa eu botar em azul para ficar melhor para não embolar aí. Você tem aqui o artigo, né, antecedendo o substantivo João, e automaticamente o que você fez? Você jogou para fora a preposição de, né? Você separou. Por quê? Porque ela não tinha que estar aqui. Né? O correto era dizer essa parada aí. Né? Porque repare que o correto é dizer o João dormiu e não do João dormiu. Tá? Essa frase aqui, do jeito que estava, estava errada, até porque é uma frase impossível de dizer. Né? Por quê? Porque ela não existe em português. Não existe. Ela é tão errada que ninguém diz. Né? Ela é tão fora do nosso idioma que ninguém diz. Mas repare que tranquilamente todo mundo diz a frase de baixo. Né? O João dormiu. Se você pega aqui o João dormiu e pergunta lá quem é que dormiu, o João. Tá lá o artigo sozinho, sem preposição, né? Sem estar contraído com nenhuma preposição. Tá lá o substantivo João, né? Que é quem conjuga o verbo dormir, tá lá realizando a ação de dormir. Tá claro isso? Tá? Né? Isso aqui a gente vai estudar, vocês vão estudar quando chegar o momento. Né? É chamado de sujeito, né? Que é quem realiza ou sofre a ação do verbo que está ali sendo conjugado. Tá claro isso? Tá? Mas isso aí é outra aula, é outro assunto, é outra parte da nossa gramática. Tá? Mas o que importa é que você tem que perceber que aqui é zero preposição. É zeradinha, zero preposição. Nada de preposição aqui, grudada nesse artigo. Tá claro isso? Tá? Vamos só botar aqui em cima, essa preposição aqui em cima, né, que é a mesma que eu anotei aqui embaixo, ela não deve existir. Tá claro isso? Então, aqui é o certo. Essa frase é uma frase da língua portuguesa, da nosso idioma. Certo? Todo mundo executaria tranquilamente, né, tendo ido ou não à escola, tranquilamente diria essa frase e diz, né, qualquer frase desse tipo aí, no dia a dia. Tranquilidade? Beleza? Joinha, joinha? Bom,
Vamos lá ainda para contrações da preposição de com pronomes demonstrativos. Aqui agora a preposição de com pronomes demonstrativos. Demonstrativos vocês, né, estudaram e têm aí a lembrança deles. São este, esta, isto e plurais, esse, essa, isso e plurais, e aquele, aquela, aquilo e plurais. Repare que quando você pega, né, o de preposição, que está aqui no começo, né, e junta com os demonstrativos, você vai ter a perda do e. Você vai ter a perda do e aí. Hã? Tá. Olha só, os demonstrativos estão aqui do seu ladinho, do lado da preposição aqui para a gente já visualizar as contrações. E você sabe muito bem que aqui, ó, pegou o de, botou logo aqui em todos, né? O que você vai ter nessa hora, juntando os caras? Você vai ter o de com este, vai dar deste. Ou com o plural vai dar destes. Se for com esta, vai dar desta. Ou vai dar destas. Ou ainda, vai dar com isto, vai dar disto. Né? Ele falou disto. Ou ainda, embaixo, com o desse, dessa, disso. Mesma coisa. Você vai ter lá o desse contraindo com esse e com esses que vai dar. Ele falou desse problema, ele falou desses problemas. Ou dessa situação, ou dessas situações. Ou ele falou disso e não daquilo, né? Assim. Enfim. Aqui embaixo ainda tem também os demonstrativos, aquele, aquela, aquilo. Mesma coisa, você sabe que rola a contração tranquilamente e sabe como é que acontece. Né? O de mais o aquele ou aqueles. Como é que vai ficar? Vai ficar, ele saiu daquele buraco, né? Daquela situação difícil. Você sabe muito bem como é que acontece. Não é nenhum mistério, você já encontrou isso aqui na vida, você já falou, você já escreveu. Então, repare, o que você tinha que visualizar? Que aqui, né, você tem sempre perda do e. Né? Tem sempre perda do e. Há sempre a perda do e. Certo? Joia? Você perde um dos e's, que é automaticamente perder uma letra, é perder o fonema, perder o som. Tá? Então, aqui há contração também. Certo? Também há contração. Tem nenhum mistério nisso aí. Tá? Tranquilo? E aí, só para registrar, vamos ver um exemplozinho na prática. É isso? Vendo o exemplozinho aqui. Aliás, 2 exemplozinhos. 3 exemplozinhos. Vamos ver logo os 3 de uma vez. Você tem aí o primeiro exemplo dizendo: ele falava sentado desta ou destas cadeiras. Tanto faz singular ou plural. Aqui está a preposição de. Está aqui a preposição de, que se junta com o esta, ou estas, tanto faz. E aí se contraiu. Se contraiu com o pronome, o que você vai dizer? Que aqui você tem um pronome
demonstrativo, né? Aqui tem contração, né? É caso de contração, certo? Tá lá o cara, né? O de mais o esta. No outro exemplo, o que você tem? Você tem lá, ela voltou 18 horas. Dessa hora em diante, nós conversamos. Ó, tá aqui a preposição de, né? De novo, né? Que se junta com o essa. Né? Então, aqui, classificando gramaticalmente, você tem um pronome demonstrativo. Se juntou com pronome, se juntou com advérbio, tem que chamar de pronome ou advérbio. Né? Juntou a preposição com qualquer um deles, tem que chamar pelo segundo nome. Só vai chamar de preposição quando for artigo, e não esquece não. Então aqui, se você teve perda, né, de novo, o que você teve? Contração de preposição com o pronome demonstrativo. Mesma coisa aconteceu no terceiro exemplo. Né? Tá lá, falávamos daquela novela. O que houve aqui? Aqui você teve a preposição de, né, introduzindo o assunto aqui, joia? Junto ao pronome demonstrativo. Podia ser daquelas novelas, não ia mudar nada, tá? E aqui, então, de novo, classificando, você tem aqui um pronome demonstrativo. Certo? Um pronome demonstrativo e, é claro, teve a perda do e, então é caso de contração de preposição mais pronome. Não é combinação. Combinação não tem perda de ninguém. Ninguém se perde. Que foi só lá o caso do a com o, os, artigo definido masculino, e com o onde. Tranquilo? Belezinha? Tem mais outra aqui, ó. Tem mais outra aqui no cantinho que a gente pode anotar também, ó. Quando fala assim, daquela novela das 21 horas, tá aqui também outra contração, ó. O de mais quem? O as agora, ó. Outra contração, só que detalhe, esse as aqui é artigo, não é isso? Então aqui a gente chama de preposição ou artigo? Aqui a gente tem que chamar de preposição. Aqui houve também contração. É o artigo aqui antecedendo o substantivo horas que está ali, na sua forma abreviada, abreviatura de horas, que é o Hzinho, não é isso? É o artigo. É o artigo definido feminino que tem a ver com o substantivo horas, né? Representado pelo Hzinho. Tá claro isso? Aqui é um substantivo, tá? Aqui é um substantivo. Tranquilo? Tranquilo? Beleza? Tínhamos dois aí para registrar, dois casos de contração. Tá? Bom, a gente pode ter ainda a contração da preposição de com pronomes indefinidos. Olha só. Pronomes indefinidos também podem se juntar com a preposição de. E os que começam por vogais, tipo algum, alguns, alguma, algumas, outro, ou outra, ou outros, ou outras, podem, se fundir aqui, esse azinho inicial aqui, ó, essa vogalzinha inicial aqui, pode se juntar com, se fundir com o e da preposição de, e com isso a vogal e vai para o espaço também. Quer ver? Vamos relembrar isso na prática? Primeiro no esqueminha aqui, ó, tá lá a preposição de. O que acontece quando você junta, por exemplo, com o pronome indefinido,
algum e o seu plural. O que acontece? Você sabe muito bem o que acontece. Você vai ter, né, ele saiu de algum, ou de algum problema, ou de alguns problemas. Né? Ele sabe de alguns problemas, ou às vezes aparece um apóstrofozinho aqui. Né? A mesma coisa com alguma. Né? Ele saiu de alguma situação difícil, né? Ou de algumas, ele já viveu, né, e saiu de algumas situações difíceis, né? Ou então ele precisa de outro problema, ou de outro carro, né? Ou ainda de outra vida, né? Certo? Porque essa já deu, já está gasta, não é assim? Então você tem todas essas possibilidades que em geral aparecem um apóstrofozinho, sobretudo em texto mais antigo. Então, olhando isso nos exemplos, olha só o que rolou. Ah, detalhe, só para deixar bem anotado como sempre. Então aqui de novo você teve o quê? Aqui perde-se de novo o E. A letra E da preposição de. E aí se perde a contração. Tá claro isso? Se perde a contração. E aí, olha o que rolou aqui, ó. Ele falava sentado de algum lugar. Ó, tá lá a preposição de com apóstrofozinho. Então aqui você tem o de mais o pronome indefinido algum. E aí, como é que você vai classificar isso? Vai classificar de preposição ou de pronome? Vai classificar como um pronome. Tá lá, é um pronome indefinido. E aqui, de novo, é caso de contração. Tá claro? Joia? Sem nenhum problema, né? Isso aí já tem que estar craque. Tá? Dando mais uma treinadinha, olha só o que você tem aí. Você tem aí, falaram coisas estranhas hoje. Bom, não teve nenhuma preposição de aí, mas no começo tem. De alguma forma é comum, né? De alguma forma é comum. Quando você tem aí o de alguma forma, tá lá a preposição de, tá lá a preposição de que agora se juntou com o pronome indefinido alguma. Então aqui, de novo, como é que você classifica? Chama de preposição ou chama de pronome? Chama de pronome. Pronome indefinido aqui, antecedendo o substantivo forma. E aí, de novo, é caso de quê? É caso de contração. Tá claro isso? Tá beleza? Tá? E no último exemplo, mesma parada, ó. Falávamos de outros tempos mais felizes. Ó, de outros tempos, tá aqui, Tá aqui o de mais o outros, né? Isso é a preposição de mais o pronome indefinido, outros. E de novo, como é que a gente classifica isso? Tem que classificar? Tem que chamar de pronome indefinido, que é antecedendo o substantivo tempos. E aqui, de novo, foi caso de contração da preposição com o pronome indefinido. Beleza? Tranquilidade? Tranquilidade, né? Tem que estar tranquilo isso aí. Joia? Só que a gente ainda tem mais casos. Casos da preposição de com advérbios de lugar. Ó, você tem aí a preposição de, que pode se juntar com advérbios de lugar. Quais? Os que começam principalmente com vogal. Tipo o aqui, o aí, o ali, podia ser o acolá, enfim. Tá? Eu botei 3 aí, mas podia ser qualquer outro que viesse com vogal, desde que, é claro, seja uma constração, uma junção, uma contração que pertence ao nosso idioma. Então, repare, quando você tem o de, a preposição de, se encontrando com o daqui, ou daí, ou dali, assim, a gente sabe muito bem que a gente fala isso aqui, ó. Ele saiu daqui agora mesmo. Ele falava daí, ou ele falou dali. Não chegou até aqui para falar com a gente, não. Então, repare, você tem aqui, de novo,
a perda da letra E, lá da preposição D, né? Perde-se a letra E, então há contração. Não tem nenhum mistério aqui. Tá claro? Perdeu-se lá a letra E, houve contração. Beleza? Olhando isso na prática, nos exemplos, olha o que você teve aí, só para visualizar na frase. Visualizando na frase, você tem aí, ele falava daqui do Rio de Janeiro. Ó, quando você tem ele falava daqui, tá lá a preposição de, juntando-se com o aqui. Se contraindo com o aqui. Aliás, como é que a gente tem que classificar aqui o cara? Vai chamar de advérbio ou de preposição? Vai chamar de advérbio. Aqui é advérbio de lugar. E aqui houve contração de novo. Aliás, até teve uma outra, que é o do, mas essa eu não vou marcar não, senão vai ficar muito embolada ali, tá muito juntinho, estamos sem espaço. Tá? Mas aqui, ó, no do, vou só circular em verde, também era caso de contração da preposição de, mais o artigo definido masculino singular, o, antecedendo ali o nome próprio Rio de Janeiro. Tá claro? Tá? No exemplo 2, você tem aí, fala daí que eu te escuto. Fala daí que eu te escuto também é caso de contração. Ó. Você tem aqui a preposição de, que se junta com o advérbio aí. O que rolou nessa hora, em termos morfológicos? Preposição ou advérbio? Advérbio, né? Já está careca de saber isso. Só vai chamar de preposição se juntar com artigo. Então, aqui é caso de contração de novo. Tranquilidade? Caso de contração de novo sem nenhum problema, tá? Molezinha, até porque são exemplos de frases, eu acho que mais próximas do nosso dia a dia, né? Ali com os indefinidos fica um pouco mais distante. Hoje em dia a gente quase não fala mais aquelas frases, mas já foi tempo de ser muito falado coisa parecida com aquilo. Bom, exemplo 3, só para deixar mais um registro aí. O buraco era enorme, sair dali foi difícil. Ó, o que você teve no dali? Tá aqui a preposição de, que se juntou com o vocábulo ali. E aí o vai para o espaço, igual foi no daí, igual foi no daqui. Então aqui você teve, de novo, uma preposição ou um advérbio. Uma contração que tem que ser chamada de advérbio. Aqui é advérbio de lugar. Resultado da contração da preposição de com o advérbio ali. Tá claro? Tá? Enfim, mistérios? Não tem mistérios, né? Tranquilidade total. Joia? Beleza? Tranquilidade, hein? Tem que estar na tranquilidade isso aí, tá?